Depois de um certo tempo sem fazer um vídeo, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês atualizar um pouco sobre a situação do meu filho e outras novidades também que foram surgindo no caminho. Primeira coisa é que agora ele está com 4 anos, a gente fez algumas intervenções, ele faz TO, fono, psicólogo, fez terapia ABA por um bom tempo. Até que a profissional que acompanhava ele, era um estudante de psicologia, se formou e a gente teve dificuldade de encontrar uma pessoa que substituísse. Acabou que a gente foi deixando um pouco de lado. Mas aí a gente conseguiu uma consulta com um neuropediatra bem famoso por aqui. Levou 1 ano de espera para que a gente conseguisse essa consulta. E olha que ele estava como prioridade por conta das convulsões que ele apresentava. A gente resolveu ir para essa consulta particular, a gente foi. Esse neurologista, ele classificou o meu filho nível 2 de suporte, que era uma coisa que eu sempre busquei saber, todo mundo me perguntava, e qual o grau dele? Eu digo, não sei, porque o neurologista anterior, vinculado ao plano, não classificou. E aí esse neurologista classificou como nível 2, é uma coisa que a gente fica um pouco chateado, porque eu queria que ele fosse nível 1. Tudo bem que ele tem certas limitações, mas a gente vai fazer todas as intervenções que o objetivo é que ele fique com menos suporte, né? O mais independente possível. Então a gente vai trabalhar para que ele consiga ir para o nível 1, né? A gente vai voltar com a aba, é uma coisa que a gente deixou um pouco de lado e vamos voltar. Foi incluída agora uma psicopedagoga, porque agora ele vai para o infantil 4. Então vai ser um pouco mais cobrado, então faz todo sentido. E vamos ver aí como é que vai ficar o desenvolvimento dele agora com essas intervenções. Outra coisa que nesse meio termo que eu pude perceber, né? Quando a gente vai para a consulta do neurologista, geralmente ele fala pra gente fazer uma pesquisa nos pais, na família toda, né? Na verdade. Então, comecei comigo. Eu fiz uma pesquisa, por quê? Porque eu, com o desenvolvimento do Caio, com o passar do tempo que eu fui observando o Caio e sabendo um pouco mais sobre essa condição, eu percebi que eu tinha algumas coisas, sabe, na minha infância, que sugeriam que eu também tivesse TEA. Então, eu fui por uma consulta com um neurologista que me encaminhou para um neuropsicólogo para fazer um teste neuropsicológico. Então eu fiz esse teste que era um monte de questões, um monte de perguntas, e no final deu-se o diagnóstico de TEA nível 1 de suporte e TDAH. O TEA, tudo bem que eu até suspeitava por várias coisas, né? Principalmente da minha infância, que eu lembrei, coisas que eu fui estudando sobre o transtorno e me lembrei, eu era assim quando eu era criança. Será que eu tenho? Coisas tipo sentar em W, que é muito comum em mulheres. Eu sentava em W, minha mãe vivia brigando comigo, menina, não senta assim que as pessoas vão pensar que você tem problema. Eu andava de ponta de pé demais, eu andava, subia, descia escada de ponta de pé, passava o dia andando de ponta de pé e minha mãe o dia brigando comigo, dizendo para eu andar direito, porque as pessoas poderiam falar, né? E uma coisa que minha mãe me ensinou foi olhar nos olhos das pessoas, é uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo mesmo. Eu me lembro até, eu no colégio, sei lá, qual idade que eu tinha, que me veio isso na cabeça, sabe? Que eu tinha que olhar nos olhos. Era uma coordenadora, apareceu para falar com uns alunos, alguns poucos alunos que estavam na sala. E eu me lembrei o que a minha mãe disse, que era olhe nos olhos das pessoas. Você tem que olhar nos olhos, que as pessoas esperam isso de você. E eu me lembrei que eu sempre fui meio reservada, tímida na minha. Até hoje eu tenho muita dificuldade, fiquem sabendo que eu tenho muita dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, mas eu olho porque isso é o esperado que eu faço. Mas na minha cabeça, o helicóptero passando, na minha cabeça, olhar nos olhos é tipo invadir a privacidade da outra pessoa, porque quando a gente olha nos olhos das pessoas, a gente percebe tanta coisa, né? E a gente deixa transparecer tanta coisa também. Na minha cabeça é isso, sabe? Não sei se todo mundo é assim ou se só eu penso dessa forma, mas eu tenho muita dificuldade, então eu evito.
evito a menos que realmente seja necessário. Então, é uma das coisas que eu vejo que... coisas que me despertaram quando eu estava estudando sobre esse transtorno com meu filho. E aí eu fiz o teste, fui para o neurologista. É uma coisa que eu tenho, isso para a vida adulta, assim, bastante, e eu sempre tive durante toda a minha vida essa dificuldade de socializar. Eu sempre fui de brincar sozinha, eu não sou de muitos amigos, são pouquíssimos amigos que eu tenho, sabe? E se tivesse numa roda de pessoas conversando, pode ter certeza que eu não estou nela, porque eu converso bem com alguém, cara a cara. Uma pessoa, se for duas pessoas, já tenho dificuldade de manter, é muita informação. Mas se for muitas pessoas reunidas, pode ter certeza que eu não estou. E se eu tiver, eu não estarei prestando atenção em nada, porque é muita informação para mim. Eu tenho dificuldade de absorver tanta coisa, sabe? E uma coisa que eu tenho bastante é hiperfoco. Tenho. Sou o tipo de pessoa que às vezes eu fico naquela, sabe? Durante um tempão, só pensando em tal coisa, de repente eu mudo para outro hiperfoco e vou embora. E uma coisa que eu tenho muito, e eu acho interessante isso falar, eu sou muito de admirar as pessoas com características que eu gostaria de ter e não tenho, sei lá. Eu sou muito disso. Às vezes eu pego uma pessoa e fico, nossa, como essa pessoa é tão interessante, né? E ela faz isso tão bem e faz isso de uma maneira tão simples. E pra mim eu tenho tanta dificuldade de fazer tal coisa, sabe? Eu sou desse tipo de pessoa, de ficar nesse hiperfoco, sabe? De, pô, só penso nisso, né, o tempo todo. E de repente, deixo de pensar e já foco em outra coisa, sabe? Talvez pelo meu TDAH, não sei, que eu também sou uma pessoa que eu tô muito dispersa, eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo, não sei porque eu me tornei mãe, né? Que além do meu filho de 4 anos com TEA, eu tenho o meu filho de 2 anos que eu ainda vou investigar a respeito, mas até agora tá tudo tranquilo. E mães, quem é mãe sabe que a gente não tá pensando uma coisa, o menino fala alguma coisa, de repente você não lembra nem a primeira coisa que você tava fazendo, faz isso, faz aquilo outro, a gente é multitarefa, né? Então, enfim, quando eu fiz esse teste neuropsicológico, foram várias perguntas, 5 dias de teste, muita coisa, e aí foi constatado que eu também tinha TDAH, o que faz sentido, apesar de eu nunca ter suspeitado, que eu sempre fui uma pessoa que procrastino muito. Minha mãe, eu me lembro que minha mãe dizia, vai estudar. Gente, meu quarto ficava impecável, mas estudar mesmo, eu só ia no final de tudo, né? Porque eu ia estudar, de repente eu via uma coisa para fazer, via outra para fazer, quando der fé meu quarto estava todo arrumado, e a minha mãe abria a porta e dizia, e aí, já estudou? Vou começar agora. Arrumei o quarto todo, minha mãe ganhava de brinde isso antes de estudar. Porque eu sou uma pessoa que eu tô fazendo algo e vejo uma necessidade, vou embora. Depois volto para a primeira coisa que eu comecei e vou terminando aos poucos, né? É uma coisa que, como mãe, nossa, quem é mãe sabe que a gente é assim. Tá aqui, o menino chorou, troca a fralda, faz isso, lanche, não sei o que e tal. Qual era a primeira coisa que eu tava fazendo? Se vai a gente para a primeira coisa que tava fazendo e vai finalizando as coisas em partes, né? E eu apresentei isso aí, que é a questão do TDAH lento, né? Porque ativa não sou muito, não. Mas eu tenho essa dificuldade de atenção, isso eu sempre tive na minha vida toda. É questão de, se você encontrar comigo e eu não responder, pô, gente, releva. Primeiro que eu tenho essa dificuldade social tremenda. E segundo que eu posso estar no mundo de outros pensamentos e não esteja prestando atenção no que está acontecendo ao meu redor. Então, é bom, sabe, você fazer esses testes, não só para saber se, meu filho pegou isso de mim. E agora, eu com 40 anos, 30 e tantos anos, o que é que eu vou fazer com esse diagnóstico? Bem, eu não sei. Eu recebi esse diagnóstico, também não sinto, assim, remorso por não ter tido antes. Eu acho que minha mãe fez um papel excelente como terapeuta para mim. Sem ela, eu acho que eu não teria desenvolvido tanto, porque eu tinha várias coisas, né, que eu fui aprendendo com ela.
Mas a questão da socialização, eu acho que isso vai ser sempre um problema para mim. Eu tenho muita dificuldade mesmo, muita, de me socializar. E por mim tá tudo bem, porque eu gosto de ficar assim no meu canto, mais tranquilinha. Tem coisas, por exemplo, outra coisa que eu tenho, esqueci de mencionar, é a questão da hipersensibilidade auditiva. Para mim é super normal, mas não é para as outras pessoas. Assistir um filme, uma série, ou o que for que seja, que tenha legenda, eu coloco o mute na TV e assisto de boa. E as pessoas ficam achando estranho. O que a Patrícia está fazendo olhando para a tela da TV? Eu tô assistindo, gente. É que eu não gosto de ficar ouvindo, sabe? Som alto, porque a gente sabe, quando a gente assiste uma explosão, pá! Poxa, aí depois abaixa o som, você não consegue ouvir, aumenta o som, de repente toma um susto com algum som mais abrupto, alto, eu não gosto. Então é muito normal para mim eu estar assistindo alguma coisa no mute, só lendo a legenda, e para mim isso aqui tá muito bem. Outra coisa que também as pessoas estranham, e que eu sou muito assim, é de ficar na minha. Tem horas que eu preciso disso, sabe? Eu adoro ficar em banco de praça, ou aqui mesmo no condomínio, sento no banco, e eu fico só olhando a natureza, sentindo o vento no rosto, vendo os pássaros, borboletas. Passo horas nisso e acho maravilhoso, é tipo recarregar minhas energias, sabe? Outra hipersensibilidade que eu tenho sensorial é a questão do tecido de algodão, mão seca. Meu filho tem uns shorts que tem uns cadastros de algodão que você tem que dar um nó. Nossa, eu me arrupeio todinha na hora de dar um nó, porque eu acho muito ruim esse contato do algodão com algodão, e ainda mais com minha mão ali no meio. Nossa, eu fico, se a pessoa prestar atenção, eu fico toda arrupiada. E é uma coisa que às vezes as pessoas nem sabem, acho que da minha família talvez nem todo mundo tenha prestado atenção. Acho que quem conhece mais é meu marido, que convive mais comigo. Rede, punho de rede, a gente tem o costume aqui de dar um nó no punho da rede para botar para a máquina, para não quebrar o punho da rede, né? Ótimo, vai botar para secar, se não tirar o nó. Gente, que agonia para tirar esse nó depois. A textura do punho com a minha mão seca, principalmente, que para tirar eu tenho que molhar. E é na agonia para tirar. Eu tenho essa hipersensibilidade até mesmo na hora de dormir. Eu vou dormir, eu preciso umedecer minhas mãos, lavar meus pés. Gente, manias. Acho que todo mundo que tem terra tem alguma mania, assim, né? E a minha é essa. Eu tenho que molhar minha mão. E às vezes eu molho minha mão, vou dormir, não durmo, sinto a mão seca, vou lá na torneira, molho de novo. Enfim, várias coisas, sabe? E são coisas que fazem parte de mim. Eu acho interessante saber desse diagnóstico, porque muita coisa agora eu entendo que talvez seja de mim mesma, sabe? Eu não consegui me socializar assim como as outras pessoas conseguem, na facilidade que conseguem. E pra mim, assim, é tipo muito difícil. Agora eu já entendo o porquê. Não sei se um dia eu vou conseguir, acho que talvez não, pelas minhas limitações, mas, sabe? Tá bom, é bom saber que isso acontece e tem um porquê de tudo isso, todas as limitações que a gente, quem tem terra, possui. Então, vale assim, uma dica, né, pros pais pesquisarem a família toda, sabe? Meu marido ainda não foi fazer os testes, meu filho mais novo, tô ainda vendo, porque ele é muito novinho, tô esperando para saber se ele vai ter atraso de fala ou alguma outra coisa, né? Mas é importante que todos da família façam, até mesmo para se entender, e se quanto mais antes souber é melhor, porque aí você faz as intervenções e pode mudar, né? Tipo, minha esperança agora é que meu filho mais velho de nível 2 passe para o nível 1 com todas as intervenções que a gente está fazendo e vai fazer. Então é isso, gente. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo, eu resolvi fazer isso por conta dessas novidades. E até a próxima.